Olá, gente. Aqui é a professora Jeane e hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de língua portuguesa, tá certo? Peço que vocês peguem o livro para que possam acompanhar e já ir respondendo as questões, tá certo? A prova vai começar com o gênero sinopse. Mas o que é isso? Gente, assim como a fábula, o conto, a notícia, o poema é um gênero, nós temos também o gênero sinopse. Mas o que é a sinopse? A sinopse, em geral, ela é uma visão, ela não é, ela é um gênero que vem trazendo informações sobre um filme, sobre um livro, tá certo? Só que não faz uma avaliação crítica, nem vem trazendo aspectos positivos, nem negativos de um filme, do filme, de um livro, de uma peça de teatro. Não, só vem trazendo um pequeno resumo de um livro, de um filme, tá certo? A fim de apresentar a obra, que seja filme, livro, peça de teatro, para que o leitor ou espectador tenha interesse em comprar, em adquirir essa obra, tá certo? Pois é a partir da sinopse que nós, espectadores, temos conhecimento sobre a temática do filme, o gênero e classificação etária, por exemplo, né, de um filme, de um livro, ok? É através da sinopse que a gente vê quem é o autor, o número de páginas de um livro, qual é o assunto que vai tratar naquele livro, quem são os personagens, no caso de um filme, o tempo de duração, para que tipo de público ele é destinado. Então, a sinopse, na verdade, é um pequeno resumo, né, de filmes, como eu já disse, de livros, de uma peça de teatro, tá? De um show, para que possa despertar, né, no público a vontade de adquirir. Por isso que a sinopse geralmente ela é produzida, no caso de um livro, pelo próprio autor, não é? E ele não vai citar aspectos negativos do livro. Ele vai contar um pouquinho da história, né? Falando do autor, tudo, mas sem criticar, sem fazer uma avaliação, só fazendo um pequeno resumo. E para fazer com que a gente queira adquirir esse livro, tá certo? Então vamos lá. A sinopse é um gênero de texto escrito, mas também, minha gente, hoje em dia a gente pode encontrar em áudios, em vídeos, tá certo? Que contém informações e descrições sobre uma obra. Essa obra pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um show, um programa de TV. Geralmente é publicada em sites, né? Se você, por exemplo, você quer assistir o filme Pantera Negra, né? Homem-Aranha. Aí você quer saber um pouco da história daquele filme. Aí você clica lá, vai lá no Google e pesquisa. Sinopse do filme Pantera Negra. Aí vai aparecer um pouco da história. Só que eles não colocam toda a história, porque senão fica o espectador não vai querer mais nem assistir o filme, porque já sabe da história completa. Não pode dar o spoiler, né? Então, eles só fazem um pequeno. O texto, a sinopse geralmente são textos curtos e vem trazendo essas informações, né? É um pequeno resumo da história, falando quem é o autor, no caso do livro, número de páginas, editora, o preço do livro. Às vezes, quando é filme, vem dizendo um pouco da história do filme, quem são os atores, a duração do filme, o tempo, o público a quem é destinado o filme. Então, é através de sinopses que vocês tomam conhecimento sobre determinado filme, determinado livro, sobre uma peça de teatro que você quer assistir, você quer saber o tema, o assunto daquela peça, você clica lá no Google e você sabe se é interessante ou não. Através da sinopse você vai ter uma ideia do que vai tratar aquele filme, aquele livro, enfim. É, então, geralmente é publicado em revistas, em sites, né, em jornais, tá certo? E até mesmo visualmente nas redes sociais também vem trazendo as sinopses, tá certo?
A finalidade da sinopse é orientar quem busca informações sobre essas obras que eu falei, que pode ser, você quer saber informação sobre um livro, sobre um filme, sobre uma feira cultural, sobre um show, aí você bota lá, sinopse da Feira Cultural de Artesanato de Petrolina, aí lá vai dizer, né? O que vai ser apresentado, o que vai ser vendido naquela feira, o que é que vai ser apresentado lá, o que é que vai ser mostrado. Então, você vai ter informações sobre aquela obra, aquele filme, aquele livro, a partir da sinopse. Em geral, é um texto curto que apresenta um resumo do conteúdo e que costuma trazer informações objetivas sobre local, data, preço, a quem se destina, no caso de uma peça de teatro, né? Vamos lá. Aqui vem um exemplo de uma sinopse do livro Era uma Vez Dom Quixote. Tá? Esse livro aqui ele foi escrito por Miguel de Cervantes, mas foi traduzido por Marina Colasanti. Aí a sinopse, né? Vem trazendo um pequeno resumo da história do livro e aqui embaixo a ficha técnica. Veja só, o autor do livro, Miguel de Cervantes, né? O livro original. A edição, esse livro aqui está na segunda edição, tá? A tradução de Marina Colasanti, tá? No caso, o formato, né? O tamanho do livro, 16 centímetros de largura por 23 centímetros de altura, o número de páginas, 112, o peso do livro e também tem até o preço aqui, que cortou o slide, que era que é R$ 55. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre esse livro, aí no caso, eu cliquei lá no Google, sinopse do livro Era uma Vez Dom Quixote. Aí vem me trazendo aqui, ó, um pequeno resumo da história, né? E a ficha técnica do autor, em que edição está, o número de páginas, o preço, o peso, o preço, o formato do livro, se é em brochura, se é em espiral, aí vai. Aqui outro exemplo de uma sinopse do filme Extraordinário, tá? Aqui tem a capa, né, mostrando o filme, os personagens, né? Como lá no livro, aqui no caso do livro lá, Era uma Vez Dom Quixote também, tem as imagens. Aí aqui é o filme, Extraordinário. Aldi é um garoto que nasceu com uma deformidade facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos 10 anos, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança, pela primeira vez. No 5º ano, ele precisa se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade. Aqui é um resumo da história do filme, mas não tem a história completa, lógico, é só a sinopse. Aí vem a ficha técnica. A data de lançamento, quando ele foi lançado aqui no Brasil, no dia 7 de dezembro de 2017. O diretor, a autora, o roteiro e o gênero, né? O gênero desse filme é uma comédia dramática, né? No caso de filmes, vem dizendo se é um romance, se é o gênero, se é suspense. No caso desse aqui, é uma comédia dramática. Agora, nós vamos para as páginas do livro, tá? Peguem aí o livro, aqui é a página 8, tá certo? Aqui está explicando o que é uma sinopse, que a Pro já explicou, né? Que é um texto que vem trazendo informações sobre um livro, um filme, uma peça de teatro. Se você deseja conhecer a história de um filme, você pesquisa a sinopse daquele filme, tá? E você vai ter uma ideia de qual o assunto vai abordar no filme, tá? Quem faz parte do elenco, quando ele foi lançado. Se você quer conhecer um pouquinho da história de um livro, geralmente vem na orelha do livro, atrás, né? Na parte de trás do livro, um pouquinho da história do livro, tá? No próprio livro, ou então você pesquisa também através da internet, sinopse de tal livro, e lá vai aparecer um pequeno resumo da história, tá certo? Então, a sinopse tem essa finalidade. Então, vamos lá. Vamos para a página 9. Vejam só.
Quais informações você imagina que vai encontrar ao ler uma sinopse de filme? Então, a Pro já até, né, já deu spoiler, como diz antes, né? Que informações você imagina que vai ler, que vai encontrar ao ler uma sinopse de filme, aí na número 1, né? O que é que vocês vão encontrar numa sinopse? O que é que vocês imaginam? Que informações vocês imaginam que vão encontrar numa sinopse? 2. E quais informações não deveriam constar em uma sinopse? Quais informações vocês acham que não deveriam constar, tá? Vocês acham que tem que constar a história completa, tá? Começo, meio, final da história, a história completa, né? Agora a gente vai conhecer, vamos ver aqui um exemplo de uma sinopse do filme O Rei Leão. Vejam só aí, é na página 9, tá, gente? Data de lançamento em 18 de julho de 2019. O diretor, a direção, né? O elenco, os atores que fazem parte desse filme. O gênero que esse filme apresenta. Ele apresenta aventura e animação. E a nacionalidade dele. Ele foi produzido nos Estados Unidos, tá? Simba agora vem o resumo do livro. Vejam só, aqui é o resumo, a sinopse, um pouco as informações, informações básicas sobre o filme. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida. Vejam que aqui não vem trazendo o final do filme, vem só mostrando um pouquinho, né, sobre ele. Não vem trazendo toda a história do filme. Então, a sinopse é isso. Vem trazendo a ficha técnica e um pouquinho da história. Vejam que tem a imagem do filme, né, a capa, ó, o Rei Leão, é isso? Vamos para a página 10 agora. Nós temos aí o filme Toy Story 4. Data de lançamento, né? Foi em 20 de junho de 2019, com a direção de John Scory. Elenco, o gênero, né? Os gêneros que são abordados nesse filme é animação, aventura e família. E ele foi produzido, a nacionalidade desse filme aqui, ele foi produzido nos Estados Unidos. Então, aqui é outro exemplo de sinopse, tá? A gente já viu a sinopse do filme Rei Leão, agora a gente tá na sinopse do filme Toy Story. Agora, aí vamos ver agora um pequeno trecho da história do filme. Agora, morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela, Fork, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Fork fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bip, que agora vive em um parque de diversões. Número 3. Observando os dois... Nós estamos na página 10, tá, gente? Observando os dois textos lidos, além do breve resumo do filme, quais informações podemos encontrar nas sinopses lidas? Nós lemos duas sinopses, não foi mesmo? A sinopse do Rei Leão e a sinopse do Toy Story 4. Além do resumo do filme, o que nós encontramos nessas sinopses, né? A gente encontrou o quê? Encontramos data de lançamento, não foi? O elenco, gente, são os atores que fazem, o nome dos atores que fazem parte desse filme, tá? Então, que outras informações a gente encontrou na sinopse, além do resumo do filme? Número 4. Qual o tema central do texto 1? Então, qual o tema central do texto 1, que é a sinopse do Rei Leão? Você vai me dizer qual é o tema central desse texto aqui do Rei Leão, tá? Agora vamos para a página 11. Na página 11, aí aqui, também, ó.
5, da página 11. Qual o tema central do texto 2? Você vai ler aqui, você vai ver esse resumo, né? Esse é o resumo do filme na sinopse e vai me dizer qual o tema central dele. 6. Você vai escolher uma dessas alternativas, tá? Pronto, você vai ler o enunciado da 6 e vai escolher entre a e a E uma alternativa, tá certo? A 7. Releia os 2 primeiros períodos do texto 1. Vamos lá. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Qual elemento nesse trecho introduz uma ideia de oposição? Que palavrinha aqui nesse trecho, na número 7, introduz uma oposição, uma ideia de oposição? Por exemplo, João é um aluno muito esforçado, né? Mas, porém, entretanto, falta bastante. Então, eu disse algo positivo dele e em seguida eu disse algo negativo. Então, que palavrinhas eu uso para ligar orações opostas, de sentido de ideias opostas, tá? Vamos ver o quadrinho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Na página 12, veja que tem um quadrinho aqui, ó. A relação, por exemplo, ó, tipo aditiva, relação de adição, aqui, ó, as principais conjunções, e, mas também, e não. Tem exemplo, ó. Fomos ao cinema e assistimos ao filme O Rei Leão. Gente, a Pró tá trabalhando esse quadro colorido aqui, ó. Exemplo, fomos ao cinema e assistimos ao filme Rei Leão. Fomos ao cinema e... Além de ir ao cinema, nós assistimos ao filme Rei Leão. Esse "e" aqui estabelece uma relação de adição, tá? Então, e mais também, ele não só estuda, mas também trabalha. Então, tá somando, ó. Ele não só estuda, mas também trabalha. Então, esse mas também dá a ideia de adição. Oposição, ó. Oposição aqui no quadrinho colorido, ó, o nome oposição aqui, os exemplos, ó, mas, contudo, porém, entretanto, todavia. Aí vamos para a frase do exemplo. Fomos ao cinema assistir ao filme O Rei Leão. Contudo, ó, é uma coisa boa, positiva. Fomos ao cinema assistir ao filme O Rei Leão, é algo positivo. Contudo, porém, entretanto, não conseguimos ingresso. Eles foram ao cinema, é algo positivo, mas aí na frente vem algo negativo. Aí eu tenho que usar essas conjunções aqui que ligam orações opostas. Mas, porém, entretanto, todavia, dá ideia de oposição. Agora vamos para a alternância. A alternância dá a ideia de escolha. Aqui, ou, nem, ora, quer. Por exemplo, ou assistimos... Aí, olha o exemplo aqui. Ou assistimos a esse filme, ó, ou morremos. Então, ou uma coisa ou outra. Ou estuda, ou tira nota baixa na prova. Então, vai escolher entre uma coisa ou outra. Esse ou dá a ideia de alternativa para você escolher. É alternância, alternativa. Ou, ora estuda, ora trabalha. Quer dizer, ele escolhe. É alternância, alternativa. Ora ele escolhe estudar, ora ele escolhe trabalhar. Explicação. O porquê, geralmente, ele explica, né? O porquê, o que, ó. O pois também, ele explica. Em alguns casos, ele explica. Escolhemos o filme O Rei Leão. Pois, ó, por quê? Porque é muito bom. Ele explicou porque escolheu o filme O Rei Leão. Pois é muito bom. Esse pois aqui está explicando. Consequência, o nome já diz, consequência. Olha o exemplo. O filme é muito bom. Por isso, o escolhemos para assistir. O filme é muito bom, a consequência disso, ele foi escolhido para assistir.
né? Ela estudou tanto que tirou 10 na prova. Então, ela estudou tanto, aí a consequência, que tirou 10 na prova. É uma consequência daquilo que ela fez anteriormente. Vamos voltar para a página 11. Então, na 7, que elemento nesse trecho? Aí tem o trecho, né, que está em azul, em azul. E aqui está perguntando qual palavrinha, qual elemento nesse trecho introduz uma ideia de oposição, na 7. Qual é a palavrinha aqui nesse trecho que está colorido, que introduz uma ideia de oposição, de contrário? Procurem aí, vejam lá no quadro que a Pro acabou de mostrar na página 12 e vejam, e coloquem aqui, tá? Tem uma palavrinha aí que tá ligando algo positivo a algo negativo, tá? Inclusive, ela está lá no quadrinho da página 12 que eu acabei de falar. Agora vamos aqui. Vamos continuar na página 11. Refletindo sobre a língua portuguesa. Algumas palavras da língua portuguesa atuam como conectivos, que foi o que a Pro acabou de explicar lá no quadro. Por exemplo, o exemplo 1 aí, Bonnie e Woody são personagens do filme Toy Story 4. Eu vou tirar esse I. Se eu tirar esse I aqui, que está em destaque, gente, sempre com o livro na mão, tá? Se vocês não estiverem assistindo a isso com o livro, vocês não vão entender. Então, sempre com o livro na mão. A Pro está mostrando aqui a página 11. Bonnie e Woody são personagens do filme Toy Story, nesse trecho aqui, colorido, de azul. Se a gente tirar esse I que está em destaque, que está em negrito, vai ficar aparecendo o quê? Vai ficar aparecendo que é um nome só, Bonnie, Woody, não é mesmo? Quando eu coloco o I, dá a ideia de soma, são 2 personagens, são 2 nomes. Mas se eu tirar o I, é como se fosse o nome e o sobrenome, não é mesmo? Aí, olha só como faz toda a diferença. Um conectivo, né? Uma conjunção. Vamos para a página 12. Aqui a Pro explicou o quadro das conjunções, tá certo? A relação que elas estabelecem. Às vezes elas estabelecem aqui esse quadro colorido, ó. Aqui embaixo. A relação, veja aqui o nome relação. A relação de adição, que é de soma, de oposição, que é de contrário, de alternância, que é de escolha, de explicação e às vezes de consequência. Aí tem aqui as principais conjunções de cada um e tem os exemplos, tá certo? Pronto, vamos lá. Vamos para... na página 12, vocês observem o quadro, tá bom? Vamos aqui, vamos ver o exemplo 2 da página 12. Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bubipe. Vamos lá. Além disso, as conjunções podem estabelecer relações de dependência ou independência, tá? A Pro vai focar nesse assunto mais para frente, tá certo, gente? Então, na página 12, vamos fazer o seguinte. Vejam só esse quadro, deem uma olhadinha nesse quadro com muita calma, tá bom? Vamos para a página... Essa questão 8 aqui, ela não precisa fazer, tá certo? A Pro vai focar ela em um próximo momento, tá certo? Então, a 8 da página 12 não precisa responder. Vamos para a página 13. 9. Olha só, a 9 tem a oração aqui, né, em destaque, e você vai ver que tem uma conjunçãozinha em destaque, que é o porquê, na 9. Esse porquê, os melhores filmes são os de animação, porque nos levam para um universo diferente do real. Esse porquê aqui, ele estabelece uma relação de quê? Aí você vai escolher entre uma dessas 5. Aditiva na letra A, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Esse porquê está muito fácil.
Agora vamos ver aqui o diálogo, tá? Letícia, né? Letícia está online. Gente, amei os filmes. Aí, Cauê, eu também assistiria de novo. Aí, Pedro, o quê? Assistiria 1000 vezes. Eu levaria o Simba, eu levaria o Simba bebê para casa. E eu queria um garfinho aí. Esse RS aí, esse RS indica o quê? Acho que vocês. Será que vocês esqueceram? Acho que vocês sabem, né? Quando bota esse R, esse S e esse KKKKKK, indica o quê? Aí, Letícia disse. Vamos voltar, né? Na fala de Letícia, no penúltimo aqui. E eu queria um garfinho. Aí, né? Esse RS. Aí a última fala de Pedro, KKKKK. Qual será o próximo filme? Tá? Vamos lá, gente, essa linguagem aqui ela é usada hoje na internet, né? A redução de palavras é chamado de internetês, né? Veja que a palavra gente tem o GNT, também tem o TBM, né? A palavra casa, o K e o ZA. Vejam que na risada foi usado o KKKK, o RS na risada, não é? São essas palavrinhas que indicam sons. Acho que vocês lembram que são onomatopeias, palavras que indicam sons. Lembram? Palavras que indicam sons são onomatopeias, ok? Pronto, palavras que indicam sons. Vamos para a página 14 agora. Na página 14, vocês vão observar aquela conversa, né, que a Pro acabou de ler. E aí, observe a conversa da turma do Juntos na página anterior. Aí, que características particulares podemos notar no tipo de linguagem utilizada nessa conversa? Então, essa conversa a gente encontra mais esse tipo de conversa onde? Em livros? Onde será que a gente encontra? No dia a dia, em que meio a gente encontra, em que lugar, né? Quais são os meios que apresentam as conversas naquele estilo, com palavras reduzidas, né? Respondam aí. 11. Que expressões na conversa são representações escritas de sons? Lembram que lá tem palavras que indicam sons? Vocês vão botar aí. E elas representam que sons? Vocês vão colocar aí, tá certo? Vamos lá. Onomatopeias agora. As onomatopeias são palavras que indicam sons, tá? Como tum-tum, coração batendo, tic-tac, o relógio, trinho, telefone, tá certo? Isso aqui são palavras que indicam sons. Na página 15, vocês vão observar a cena do filme Toy Story 4, tá? Vão contar um pouquinho dessa situação e vão incluir pelo menos um exemplo de onomatopeia. Vocês vão falar um pouquinho sobre essa cena, tá certo? E aí vocês vão utilizar uma palavra que indica um barulho. Pode ser o barulho da queda, né? Do voo, o barulho da moto. Vocês vão escolher algo aqui e vão utilizar uma palavra que indique som, tá? Vão descrever o que está acontecendo nessa cena, descrever, e vão incluir pelo menos uma palavra que seja uma onomatopeia, uma palavra que indique o som de algo, tá bom? Agora vamos para a página 16. A página 16 tem outra sinopse de filme, tá, gente? Aqui é uma sinopse de filme chamado do filme Menina de Ouro. Ele é vencedor de 4 Oscars, tá? Olha só aí do lado, olha a ficha técnica dele. A data de lançamento foi 11 de fevereiro de 2005. A duração dele é de 2 horas e 12 minutos. Tem aí o diretor, o elenco, né? Quem fez parte do filme, nome dos atores que formou o elenco. O gênero, esse filme é um drama e ele foi produzido, a nacionalidade dele foi nos Estados Unidos, tá? Frank passou a vida nos ringues. Aí vamos ler agora o resumo do filme, tá? Vamos ler a sinopse. Um pouquinho da história do filme. Frank Dunn passou a vida nos ringues, tendo agenciado e treinado grandes boxeadores.
Frank costuma passar aos lutadores com quem trabalha a mesma lição que segue para a sua vida. Antes de tudo, se proteja. Magoado com o afastamento de sua filha, Frank é uma pessoa fechada e que apenas se relaciona com Scrape, seu único amigo, que cuida também de seu ginásio. Até que surge em sua vida Maggie, uma jovem determinada que possui um dom ainda não lapidado para lutar boxe. Maggie quer que Frank a treine, mas ele não aceita treinar mulheres e, além do mais, acredita que ela esteja velha demais para iniciar uma carreira no boxe. Apesar da negativa de Frank, Maggie decide treinar diariamente no ginásio. Ela recebe o apoio de Scrape, que a encoraja a seguir adiante. Vencido pela determinação de Maggie, Frank enfim aceita ser seu treinador. Gente, vamos lá. Com o objetivo de convencer o espectador a assistir ao filme, as informações que estão contidas em uma sinopse devem dizer o suficiente sobre a história do filme, a fim de não revelar partes importantes do filme. Não pode revelar partes importantes, porque senão o espectador deixa até de assistir, porque já conhece a história toda, ele só dá um pequeno resumo para que a gente possa conhecer um pouco, mas não dá a história, não pode falar a história toda, né? Na sinopse não traz a história toda. Na sinopse acima do filme A Menina de Ouro, um dado que podemos destacar e que conduz o enredo é o trato dado à personagem principal, por ser mulher, né? Aqui foi dado um ênfase à personagem principal, que é uma mulher, não é? Ela tem o dom de lutar boxe e o treinador lá não queria pelo fato dela ser mulher, né? Porque ele não aceita treinar mulheres. E depois ele percebe e aí ele começa a treiná-la, né? Percebe que ela tem o dom e aí termina... ela termina vencendo, pela determinação dela, ele termina mudando de ideia. 13, na página 17. Página 17, 13. Leia a sinopse e assista ao filme para compreender melhor o contexto e discuta com seus colegas qual a relevância desse tema no nosso contexto atual. Gente, se for possível, assistam a esse filme, A Menina de Ouro, tá? Se for possível. Olha só, alerta de spoiler. Eu vou dar o livro aqui, o livro vai dar um spoiler que não tem aqui na sinopse sobre o filme. Tem outra coisa muito importante nesse filme que não está aqui na sinopse, tá? Aqui, ó, na página 17, nessa parte verde aqui que está em destaque. Um outro tema, alerta de spoiler. Um outro tema abordado no filme A Menina de Ouro trata da questão da eutanásia, tá, gente? A eutanásia, ela consiste no ato de proporcionar uma morte sem sofrimento para uma pessoa com doença incurável, condição enfrentada por um dos personagens da trama. Vejam que lá na sinopse a gente não viu isso. E aqui vem dizendo, né, que o filme trata da eutanásia, que não é aceito, mas tem pessoas que terminam facilitando a morte de alguém, até de uma pessoa, de um familiar, quando vê o sofrimento daquela pessoa de uma doença já terminal, né? Termina desligando os aparelhos, então facilitando injetando medicamentos para facilitar a morte sem sofrimento, porque aquela pessoa já sofre bastante, sofre muito, já está em estado terminal. Aí isso esse ato de proporcionar uma morte sem sofrimento para o enfermo com uma doença incurável é chamado de eutanásia, e isso também é enfrentado por um dos personagens desse filme aqui, Menina de Ouro. Aí, após assistir ao filme, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema da eutanásia e vão produzir um parágrafo. Vocês vão escrever aqui na 14, defendendo vocês vão dizer se vocês vão defender a eutanásia ou não, tá?
Vocês vão ler sobre o assunto e vão dar a opinião de vocês aqui. Se você é a favor da eutanásia, você vai dizer por quê, né? A eutanásia favorece, vai dizer. Se você é contra, você vai dizer por que você é contra. Para convencer, você vai tentar convencer o outro de que você está certo, tá? Então, vocês vão escrever aqui um pequeno parágrafo, como é que se diz? Sobre, defendendo um ponto de vista sobre a decisão tomada no filme. Olha só. A gente não assistiu o filme ainda, nós vamos assistir. E aí a gente vai ver. Essa decisão vai ser tomada no filme, de praticar ou não a eutanásia. Aí vocês vão dar a opinião de vocês sobre essa decisão. Se vocês são contra ou a favor. E vão dizer por quê. Para convencer de que vocês estão certos, usando argumentos, tá? Aí podem pesquisar e tudo, ok? Então, gente, por hoje só é isso, tá? Respondam, me dê um retorno. E aí, quarta-feira, a prova vai continuar com o capítulo 2, tá? Então, já tem que ir respondendo o capítulo 1, tá bom? Um grande abraço, que Deus nos abençoe, tá certo? E continuem na busca pelo conhecimento, porque é através do conhecimento que a gente alça voos bem, bem longos, tá certo?